Fala, vascaínos e vascaínas, ligados e ligadas aqui no nosso querido e amado Imprensa Vascaína. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom ter você aqui comigo em mais uma live aqui do canal. Dê seu like, compartilha, espalha para geral. Me sigam no Instagram, Imprensa Vascaína. Me sigam também no TikTok, Imprensa Vascaína, no Spotify, Imprensa Vascaína e, é claro, aqui no youtube.com/imprensa vascaína. É só você colocar aí Imprensa Vascaína nesses 4 canais, né? Essas 4 redes sociais que eu acabei de mencionar, que vocês vão me achar. Beleza? Ó, lembrando que de segunda a segunda, né? Tem vídeo novo aqui no canal, sempre às 9 horas. Você que está acompanhando hoje, terça-feira, 9 horas da noite, saindo daqui, acabando esse vídeo, vai direto pro meu TikTok, que é o Imprensa Vascaína também, porque eu vou fazer o react hoje de Vasco e Paysandu, tá? Então, conto com a tua audiência, conto com a tua participação. Aqui ainda eu, infelizmente, não consigo fazer lives, né, por conta do baixo número de seguidores ainda, mas em breve estaremos aqui também diretamente com as nossas lives /react. Beleza, vou falar com o microfone assim, até para chegar mais perto, para ficar um som bom para quem está me acompanhando. Hoje o papo é sobre ele, Marino Hinestrosa. Mosqueira, o que aconteceu com o Marino Hinestrosa? Eu quero saber de vocês aí, porque muitos já falaram que era um baita de um reforço. E o Marino Hinestrosa tem dificuldade para emplacar no Vasco e virar alvo de críticas da torcida. O versão colombiano cresce com atuações ruins e sequência negativa de resultados. Perto de completar 3 meses já no Vasco da Gama, Marino Hinestrosa tem dificuldades para emplacar no clube. O atacante foi contratado aí por 5 milhões de dólares, 30 milhões de reais, depois de uma negociação de reviravoltas que teve um fim celebrado pelo clube e pela torcida. Ele ia pro Boca, né? Agora, o colombiano tem sido criticado pelos torcedores e ainda não conquistou o seu espaço. As atuações de Marino Hinestrosa não têm agradado aos vascaínos. Em 13 jogos, o colombiano ainda não marcou ou deu assistências pelo Vasco. A crítica se dá pelo pouco que o atacante mostrou com a camisa vascaína. Ele faz muito pouco, e o pouco que ele faz cagada, né? Que ele quer dar um passezinho de efeito, quer dar um balãozinho, joga com um pouquinho de displicência, né? Na minha opinião. Em um momento de dúvida na ponta direita do Vasco, esperava-se que Marino Hinestrosa já pudesse estar rendendo mais, também acho. O titular da posição é Nuno Moreira. Não mais, né? Que perdeu até a vaga por Rojas, que vive um 26 bem abaixo do que fez em 25, quando o português foi um dos principais jogadores da equipe na temporada. Já o Marino foi contratado justamente para suprir esta lacuna. Com a saída de Ryan, o Vasco definiu como objetivo a contratação de 2 jogadores para suprir a saída de um atacante de lado, potência física e Hinestrosa, e um outro de mais mobilidade na frente para gerar o jogo, que é o Brenner. E não dá para dizer que até agora a passagem de Marino no Vasco não é decepcionante. O atacante vem de 4 atuações ruins em uma sequência de jogos em que a equipe não venceu na temporada. Então aqui, galera, ó, vai falar bastante do Marino e Hinestrosa. Então vamos ver o GE aqui. Ele esteve entre as piores notas nas atuações do GE, contra o Botafogo 3,5, Barracas 4,5 e Audax 3. Fala, GE! Economia. Economia. Show de comerciais. Enquanto isso, ó, deixa o like aí, compartilha, espalha pra geral. Espalha pra geral. Se o Nuno é o principal projeto individual, Murito, talvez o Marino seja o principal projeto do departamento de futebol no momento inteiro. Não só da comissão técnica, não só do Renato. Porque existe um jogador ali, né? Como o João falou, tem momentos que não parece um jogador profissional. Mas tem momentos que você percebe, cara, existe um jogador ali, existe uma qualidade. Mas ele não tá conseguindo fazer nada. Ele tem sido consistentemente um dos piores em campo. Ontem, para mim, foi o pior jogador em campo. Jogando só 45 com o Vasco 1-0 no momento em que ele saiu. E o Vasco
fazendo um investimento que fez, qualquer time que fizesse, mas ainda mais um time que tem o patamar financeiro do Vasco, que está longe de ser primeira prateleira, esse jogador precisa chegar e jogar mais, jogar melhor. Então, me parece quase um projeto de clube, cara, de pensar todo mundo junto ali como conseguir recuperar o Marinho. E eu acho um tema muito delicado, assim, porque claramente também é um jogador ali que tem problemas, não vou falar problemas extracampo, assim, mas é um problema de confiança, um problema de até talvez comportamento, no sentido de que como é que ele vai reagir, né, nessa situação, porque a gente até comentou aqui no último podcast, né, essas coisas de redes sociais, indiretas, isso mexe muito com os jogadores e a gente sabe que esses jogadores colombianos do Vasco eles são muito ligados em rede social, né? Então, essa questão toda do Marinho no Vasco era algo que até alguns companheiros lá da Colômbia alertavam, né, na época, assim. Até a gente comentou aqui no último podcast também que a saída dele não foi tão lamentada assim pelos torcedores do Atlético Nacional, mas é um jogador que claramente tem um potencial, né, cara? E aí pode ser que esse potencial seja totalmente desperdiçado aí se não casar, né? E não está casando, né? Assim, eu acho que eu até fiquei surpreso ontem dele começar como titular. E eu achei que talvez tenha sido um recado do Renato, tipo assim, cara, essa vai ser a sua chance de. Você vai usar a Sul-Americana para ter alguma Renato disputa aqui gosta no de time titular assistir no jogador, brasileiro, né? porque realmente no brasileiro tá Ele difícil para abraça o você. cara e Porque não eu deu vejo certo. o Adson, e até pelas declarações do Renato, eu vejo o Adson à frente no que ele pensa assim pro Vasco, e até Concordo. ontem o Adson, acho que desses jogadores, coitado, né? Também ele entrou faltando 6 minutos, mas ele entrou mostrando alguma vontade, né? Assim. E aí Muito é mais que muito o Marino. complicado você analisar isso do Marino, cara, porque é um jogador que eu vejo muita gente até comparando ao Lloyd, que eu realmente achei que nenhum jogador da história do Vasco dali pra frente seria Marinho comparado. não tem uma É o Lloyd do colombiano. contra o Palmeiras lá em Brasília, né? Que a derrota do Vasco, o Marinho não, mas o Lloyd jogou bem aquele jogo, depois fez um monte de jogo O bizarro. Lloyd jogou mais do que o Marino, É isso, gente. é isso. Volta lá. Mas o Lloyd, assim, Loucura. ele me estressava mais do que o Marino tem estressado. Assim. Ó, Eu acho que a minha decepção com o Marino. O Garré jogou mais do que o Marino já no Vasco. Olha que o Garré não jogou nada. Calma. Garré, não calma, sei, João, não. calma, Acho João. Olha, Mas assim, pelo do menos Lloyd. jogava sério, corria para Ah, trás. isso é verdade. Jogar sério não é verdade, não. Mais ou menos. Mas o Lloyd, assim, eu realmente não esperava nada dele. Assim, eu achei bizarra a contratação. O Garré, eu esperava alguma coisinha ali. Eu não esperava nada, não. O Garré também. Agora, do Marino, eu esperava um pouco, assim, sabe? E eu acho que é o que mais pega nele é essa decepção, cara, porque você vê que, assim, ele às vezes não tá de sacanagem em campo, né? Você olha que não é um jogador que tá. Ele até tava correndo ali no primeiro tempo e tal, mas, cara, parece que com a bola no pé, assim, é um Desaprendeu. descompromisso, não nesse sentido que a gente tava abordando o Lloyd, né, por exemplo. Mas é um descompromisso, sei lá, técnico com ele, com a cabeça dele mesmo. Assim, não dá para entender o que ele faz em campo. E Verdade. é muito ruim, porque é um jogador muito jovem, que já rodou muito, assim. Então, eu acho que isso é uma red flag, né? Eu não Um sabia. jogador, assim, é um ponto de alerta que você tem que prestar atenção. E, cara, como é que o Vasco vai usar ele agora, né? Vai realmente só usar na Sul-Americana e esperar ele ganhar Perdemos 30 confiança sozinho? milhões. Porque com o Orelhano a gente sabe que ali existia um jogador e depois na MLS ele foi bem e tal, e no Vélez ele já tinha ido bem também, mas que foi pelo mesmo caminho, né? E ali eu acho que tinha uma clara questão física, ele estava abaixo do que a Liga Brasileira. Também, Sim. Saudade do Orelhano. Que eu acho que tem muito a ver com o Marino aí, cara. Sendo que o Marino já morou no Brasil, né? Ele fez base no Palmeiras. E cheio de colombiano no elenco também, isso ajuda, cara. Assim, eu acho que é realmente uma questão técnica e ou mental ali. O Marino, em tese, é um cara que é rápido, a gente não consegue ver isso nele. É driblador, a gente não consegue ver isso nele. É forte, a gente não consegue ver isso nele. O cara contra o Remo entrou, tropeçou 3 vezes em campo. Tudo bem que o campo estava molhado. Aí ontem, cara, faz uma partida de, cara, não errar domínio de bola, assim, uma coisa realmente difícil de ver alguma evolução, alguma perspectiva aí. A partir do que ele está jogando. Acho que é uma questão de confiança também, claro, porque assim, eu vi com os meus próprios olhos esse jogador jogando a Libertadores, e ele era um bom jogador, era um jogador que dava trabalho, e aqui
Cara, uma coisa... Nada até agora, João. Vamos ver que tem mais um vídeo aqui deles aqui, ó. Mais uma do GE aqui. Caso Marinho e Inestrosa, qual é a sua opinião sobre Marinho e Inestrosa? O Lodge jogou mais que o Marinho no Vasco até agora. Concordo aí com os amigos. Acione aquela... É o que a gente fala. Eu lembro da janela do Vasco. A gente vai vendo o quanto ela foi superestimada, pelo menos até agora. Porque você tem, por exemplo, Marino e Brenner, 2 jogadores que somados custam 60 milhões de investimento do Vasco, um time que não tem dinheiro e que pega esse dinheiro e gasta. E são 60 milhões que não se convertem em nada de positivo dentro de campo até agora. Claro que pode, e acho que a gente tem que acreditar um pouco mais, até pelo investimento que foi feito. Mas até agora é assim, o começo do Marino assustador, Brenner já fez um golzinho ou outro, não está tendo uma sequência, mas é um cara também que vai entregando até aqui muito abaixo do que se projetava, do que se esperava, do que se espera. O Rojas, que chegou para ser um coadjuvante, né? Alguém ali de composição, até na época, assim, acho que nem chegou com aquela... Nossa, chegou aí a contratação. Agora é o camisa 10 e é o único meia articulador, assim, mais ou menos, que tem o time. Está tendo que assumir uma responsabilidade que, com certeza, não foi projetada para eles. O Saldívia, talvez o mais contestado da janela, é o que virou titular e fez até alguns bons jogos, não vou ser injusto, mas fez um jogo muito ruim, o último, contra o Botafogo. Não indo tão bem, Curitiba acabou fazendo um gol contra e tal. E de titular mesmo é o Cuiabano. E mesmo o Cuiabano vem de 2 jogos abaixo também, contra o Botafogo e contra a Remo, não foi tão bem assim. Acho até que no segundo tempo desse jogo com o Remo ele dá uma melhorada ali, especialmente ofensivamente, né? Mas, assim, é uma janela, mais uma vez, essa desse ano, que vai se revelando um pouco produtiva, né? Teve uma expectativa grande, acho que teve apostas ali bem aceitas, né, pela torcida, pela crítica e tal, mas que até o momento, repito, com esse exemplo de Brenner e Marino, não renderam nada. Não emplacaram ainda. Eu tô prontinho para soltar a mão do Marino. Confesso para vocês, porque é um jogador que tem uma trajetória peculiar antes de chegar ao Vasco. Ele tem, na verdade, com calma, um grande semestre de futebol, que é o primeiro semestre do ano passado. Jogou muito, foi um dos melhores jogadores da fase de grupos da Libertadores, arrebentou. Jogador que chegava para ser titular nos principais times do Brasil, até no Palmeiras e no Flamengo, naquele nível que ele estava no primeiro semestre do ano passado. Ele já não faz um grande segundo semestre, tanto que se você olhar na época da contratação do Vasco, os torcedores do Atlético Nacional, alguns diziam que iam sentir falta, outros diziam, pô, ainda bem que tá indo. Era bem dividido, assim, não é aquela coisa do jogador odiado, não, mas era bem dividido, tinha uma galera considerável feliz pela saída dele. O clube, você vê, não fez tanto esforço também, né? Tava com ele aí, pô, mandem as propostas. Feliz pela saída dele. E, cara, até agora é muito difícil vislumbrar uma recuperação dele no Vasco. Eu tenho tido dificuldade de entender o estilo de jogo dele. Acho que ele não se adaptou ao time. Acho que ele não está conseguindo entender o que se espera dele quando ele entra em campo. E aí tem esse detalhe que, no fim das contas, é uma bobagem, mas não é, né? Que é esse da chuteira. Que o jogador tem que ter concentração, cara. Ele escorregou. O JP também escorregou várias vezes, justiça seja feita. Não foi só o Marino, não. O Marino foi quem trocou a chuteira, né? Porque ele claramente tinha entrado com a chuteira errada. Ele entrou aos 31, trocou a chuteira aos 37. Em 6 minutos ele já tinha escorregado 3 ou 4 vezes. Depois ele ainda escorregou mais uma. Mas o jogador profissional tem que ficar atento a esse tipo de coisa. E o Marino não entrou atento. Marino é um jogador que muitas vezes vai de cabeça baixa, sem olhar o que está acontecendo em volta dele. Exatamente, me irrita muito nele, cara. Ele se vê, quando ele percebe, cercado por 4 adversários. E perde a bola. Ele vai perder a bola sempre. Esse último jogo, ele teve um contra-ataque ali, que ele tenta um passe diagonal, era só abrir do lado aqui, o cara passando sozinho, entrar e cruzar para trás. Escolhe errado ainda. A única jogada que ia ser boa. A verdade, gente, é que Marino e Inestrosa é uma grande decepção no Vasco da Gama. E o Vasco aí, até o momento, perdeu 30 milhões de reais. Qual a tua opinião sobre Marino e Inestrosa? Deixa aqui nos comentários.
Valeu, galera. Aquele abraço e saudações vascaínas.